Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. Bom dia, meu irmão, minha irmã, um ótimo sábado para você. Que Deus abençoe a tua vida, os teus planos. Quero que você esteja neste sábado, o último dia da semana, com o coração cheio de gratidão. Que você possa agora fazer um exercício. Voltar um pouco desde o domingo à segunda-feira. O que aconteceu essa semana? O que você tem para louvar a Deus? Separa aí 5 coisas, pelo menos, que você tem de motivos para agradecer a Deus. Tudo é um exercício. Tudo é um hábito. E se nós não desenvolvermos esse hábito de agradecermos, vamos nos tornar aquela pessoa amargurada, que só olha o que falta e que só reclama. Mas, quando a gente desenvolve esse hábito de agradecer pelo meu casamento, agradecer pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu neto, agradecer pelo meu trabalho, agradecer pelo pão que o Senhor coloca sobre a minha mesa, agradecer porque eu pude fazer atividade física, agradecer porque eu estou estudando. Eu não sei qual é o motivo que você tem para agradecer, mas de uma coisa eu tenho certeza: você tem muitos motivos para agradecer. Todos nós temos. Nós temos motivos, até situações embaraçosas, difíceis. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Talvez tenha uma lição ali por trás. E enquanto eu estou reclamando, eu não cresço, eu não aprendo. Mas quando eu começo a exercitar a gratidão, eu começo a aprender e eu começo a perceber que Deus tem um plano e o plano de Deus é sempre bom na minha vida. E este sábado, de um modo especial, eu quero que você agora já prepare o teu coração, louvando, agradecendo, bendizendo, vivendo de fato o sábado da gratidão. E agora, com o coração cheio de gratidão, abre para ouvir e meditar o evangelho que está em Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, neste sábado, dentro da quaresma, nesse tempo santo de conversão, de arrependimento, de nos aproximarmos mais de Deus, de abandonarmos e deixarmos de lado tudo aquilo que nos impede de ter uma espiritualidade mais madura, mais comprometida com o reino. O evangelho hoje começa narrando um chamado. Jesus que vê Levi sentado, trabalhando na coletoria de impostos. E Jesus faz um chamado, Jesus faz um convite. E Levi aceita esse convite. E quando Levi aceita esse convite,
traz consigo uma grande lição para mim, para você. Levi, aceitando aquele convite de seguir o mestre, ele estava abrindo mão de sua riqueza, ele estava abrindo mão do seu status, do seu poder, do seu glamour. Ele era temido, ele era protegido dos romanos. Ele estava numa posição estratégica. E Jesus faz um convite e ele não hesita, ele larga aquela coletoria, ele abandona aquele trabalho e se coloca à disposição do mestre. E por que eu falo isso? Porque às vezes no tempo da quaresma nós somos convidados a abrir mão de um jejum, dedicar um tempo a mais para a oração, fazer uma esmola, fazer uma caridade. E é triste a gente ouvir pessoas dizer que não tem tempo de ir na missa, de não tem tempo de ir na igreja, que não tem tempo de parar para ouvir um evangelho. Esse nosso evangelho aqui, essa nossa reflexão, ela tem aproximadamente 10 minutinhos. E quantas pessoas às vezes me falam que deveria esse tempo ser reduzido para 2 minutos, 3 minutos, porque a vida é muito corrida. E eu penso em Levi. Levi abriu mão da sua vida, do seu status, do seu trabalho, a um chamado de Jesus. E aqui já começa uma reflexão para nós. Nós estamos abrindo mão de quê? Para nos aproximarmos mais de Deus, para obedecermos ao convite do Mestre. Fique com essa reflexão. E Levi não basta largar tudo para servir. Levi já prepara um banquete, já prepara uma festa. Levi se encontrou com o Mestre, se encontrou com aquele que dá sentido na sua vida. E é tão belo isso, porque Levi, ele prepara um jantar para apresentar Jesus aos seus amigos, também cobradores de impostos, também pecadores. Com certeza se reuniram tantas vezes para tantas outras coisas, mas naquele momento agora, estrategicamente, Levi monta um encontro para que Jesus pudesse jantar com eles. E ele sabia que o jeito de Jesus falar cativava, seduzia, e Jesus iria conseguir com certeza salvar e curar tantos cobradores de impostos e pecadores que estavam ao redor daquela mesa. Levi, mais uma vez, mesmo sendo pecador, ele abandona e prepara um banquete. Nesta cena ainda aparecem os religiosos que não desenvolveram a espiritualidade. Esse religioso, ele vai e olha para esse ambiente, está inserido e começa a crítica, começa a apontar o dedo, começa a julgar, começa a condenar. Mas, sorrateiramente, eles não têm coragem de falar diretamente com Jesus. Pode ler novamente o Evangelho, ele procura os discípulos e eles começam a querer colocar coisa na cabeça dos discípulos, porque os discípulos são mais fracos. Os discípulos ainda estão aprendendo com o Mestre. Como é comum isso? Você às vezes ter um líder, ter um comando ali na sua igreja ou na sua empresa e vem alguém e lança uma fofoca e você já começa a mudar com o líder, você já começa a enfraquecer a sua inspiração no líder, porque você estava ouvindo a voz daqueles que estavam querendo destruir essa intimidade. Só que, enquanto aqueles fariseus, doutores da lei, religiosos, vão e começam a falar com seus discípulos, dizendo: vejam, o mestre de vocês está sentado na mesa com pecadores. Vejam, esse Jesus está no meio dos pecadores, no meio daqueles que exploram o povo, os cobradores de impostos. Quando Jesus ouve isso,
Eles não estavam falando com Jesus, eles estavam falando com os discípulos. Mas Jesus, como líder que cuida, o líder que protege, Jesus vem, Jesus intervém. E Jesus traz palavras de sabedoria, não para criticar, não para julgar aqueles religiosos, aqueles doutores da lei, que talvez até merecesse uma crítica. Mas Jesus, com muito amor, Jesus diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. E eu encerro dizendo que naquele momento Jesus estende esse chamado não apenas para Levi, não apenas para os amigos de Levi, cobradores de impostos e pecadores, mas ele estende também para aqueles fariseus e doutores da lei que não entendiam, mas Jesus diz: vocês também, vocês estão aqui e eu vim para chamar os pecadores. Vocês estão pecando, vocês estão julgando, vocês estão condenando, mas eu não estou aqui para julgar nem condenar. Pelo contrário, eu vim aqui para salvar, para curar e para libertar. Porque os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Que neste sábado, eu e você possamos desenvolver esse hábito de julgar cada vez menos, de criticar e condenar cada vez menos, e que nós possamos nos aproximar do Senhor, mesmo diante das nossas limitações e pecados, porque Ele veio justamente para nos salvar e nos chamar à conversão. E esse tempo da Quaresma é tempo forte de conversão e arrependimento. Um ótimo dia para você, um santo sábado, e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.